Logo no finalzinho desse ano de 2010, houve uma interferência estatal na economia que vem causando muito burburinho. Meu nome é Dr. Davi Pinheiro, eu sou advogado militante no Brasil e sócio-presidente do Pinheiro Advogados. Devido ao fato de eu atuar na área de revisão de financiamentos há mais de 8 anos, me sinto na obrigação de tentar ajudar você a entender o que está acontecendo. Pois bem, desde o dia 3 de dezembro, foi numa sexta-feira, a imprensa vem falando muito sobre as novas regras do Banco Central para financiamento de veículos, que os juros irão aumentar e que houve a redução do prazo nos financiamentos. Essas informações vêm deixando muita gente preocupada e quase todo mundo com dúvidas sobre o que está ocorrendo. Para entender o que vai acontecer, seja em nossas finanças pessoais ou na macroeconomia, em primeiro lugar devemos corrigir esse erro da imprensa em divulgar que as novas regras são do Banco Central. Na verdade, o Banco Central do Brasil é apenas um órgão estatal que executa as normas do Conselho Monetário Nacional. Essas regras novas sobre o financiamento de veículos foram feitas lá, no Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo Ministro da Fazenda, que é o Guido Mantega, do PT, pelo Ministro de Estado e Planejamento e Orçamento, que é o Paulo Bernardo Silva, também do PT, e o presidente do Banco Central, o famoso Henrique Meirelles, que agora é do PMDB. A função principal do CMN é estabelecer os rumos da economia em nosso país, né? E as decisões tomadas pelo CMN são postas em práticas pelo Banco Central, que fiscaliza o cumprimento da lei e pune as instituições financeiras que andam fora da linha. Pois bem, segundo as novas regras, não é que os juros irão aumentar e que o prazo de financiamento vai ser reduzido. O que aconteceu foi simplesmente o aumento da exigência de reservas de dinheiro que cada banco deve ter quando empresta. Essa exigência, na verdade, já existia há mais de 3 anos. E obrigava os bancos a guardar pelo menos 11% dos valores emprestados aos seus clientes. Porque no caso de inadimplência, o banco não fica no vermelho e não corre risco de quebrar. O que é muito ruim para o Brasil, já que todos os bancos têm ligações uns com os outros, e a quebra de um pode acarretar na falência de vários outros também. Essa exigência se chama patrimônio de reserva, patrimônio de referência exigido, ou PRE. Ela foi criada pela resolução número 3.490 do CMN em 29 de agosto de 2007. E conforme o artigo 5º dessa resolução, famoso artigo 5º, no artigo 5º dessa resolução, em seu inciso 2º, o percentual do PRE pode ser aumentado pelo Banco do Brasil quando julgar necessário. Nesse ponto, cabe-nos um pequeno comentário com relação à impropriedade técnica desse artigo, pois o Banco Central não tem competência constitucional para tomar esse tipo de iniciativa sozinho. Somente o CMN é quem tem esse poder. Tanto que as novas regras foram resultado da reunião entre a diretoria do Banco Central e o Conselho Monetário Nacional no dia 3 de dezembro agora desse ano, de 2010. Para evitar, obviamente, futuros problemas judiciais de competência legislativa. Dessa reunião, ficou decidido que o percentual do patrimônio de referência exigido, PRE, irá aumentar para 16,5%, sem muitas explicações ao público. Limitaram-se a dizer que essa medida visa, abre aspas, manter a estabilidade do sistema financeiro nacional e permitir a continuidade do desenvolvimento sustentável no mercado de crédito, fecha aspas. Essa foi a nota publicada no site do Banco Central nesse mesmo dia. Então, dentre esses e outros tipos de crédito, essa alteração passou a valer para os financiamentos e arrendamentos de veículos acima de 24 meses que tiverem entrada abaixo de um mínimo estabelecido em uma tabela. Ou seja, essa história de aumento de juros e de obrigação de pagar a entrada é conversa mole de repórter sensacionalista, tá? Conforme a tabela, nada irá mudar para quem der 20% de entrada
para financiamentos ou arrendamentos cujo prazo seja de 24 ou 36 meses, para quem der 30% de entrada nos financiamentos ou arrendamentos de 36 a 48 meses, ou 40% de entrada nos financiamentos de 60 aos perder de vista, né? Além disso, as novas regras só valem para financiamentos novos. Não poderia ser diferente, porque senão estaríamos aí diante de uma ofensa de um princípio da irretroatividade da norma, né? Só vai valer daqui para frente, para os financiamentos que já foram feitos, nada muda também. Agora, quem entende de financiamento de veículos sabe que não existe e nem nunca existiu financiamento sem entrada, tá? O que existe é a chamada entrada fantasma. Mas isso é assunto para uma outra hora, um outro momento, um outro comentário, que nos vai tomar muito tempo para falar também. Ainda com relação aos juros, anda circulando por aí alguns rumores que o aumento irá ocorrer em virtude da exigência ter aumentado para 16,5% dessa reserva para os financiamentos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo menos não diretamente. Se os bancos aumentarem os juros, é porque querem aumentar ainda mais o seu lucro, e é só isso. Com as novas regras, o governo federal, o CMN, o Banco Central, enfim, ninguém aumentou juros, ninguém aumentou taxa básica de juros, a Selic, né? Ninguém aumentou impostos, taxas, tributos, enfim. Está tudo igual, tudo no mesmo patamar. O governo somente está exigindo que os bancos tenham uma reserva maior de dinheiro antes de sair emprestando aí a torta direita, como alguns vêm fazendo. Se isso vai diminuir ou não a oferta de crédito, vai depender da saúde financeira de cada banco. Agora, pense bem, se um banco não tiver pelo menos 16% de reserva, tem mais a que fechar mesmo, porque não tem capacidade, né, operacional para atuar no nosso mercado nacional. Para quem entende do assunto, é até difícil acreditar na possibilidade de quebra dos bancos em virtude da inadimplência nos financiamentos de veículo, porque normalmente quem faz esse tipo de financiamento acaba pagando o dobro do que financiou. Diga-se de passagem que o veículo também desvaloriza com o tempo, né? Mas isso o banco não se afeta, isso é problema do cliente, infelizmente. Prejuízo mesmo só aconteceria, né, se houvesse um calote em nada menos do que metade de todos os financiamentos de veículos, né, que isso é muito difícil de acreditar que isso aconteça. E mesmo se acontecer, os custos operacionais, as despesas fixas que os bancos têm, podem perfeitamente serem pagos, né, com a receita de outros serviços financeiros, né, e assim não ocasionando a quebra. Tá? E existe, claro,